Sejam bem-vindos a mais um episódio do Além da Obra, que é um podcast que nós conversamos com quem vive, quem trabalha o mercado imobiliário ou para quem é entusiasta desse setor. E no episódio de hoje, o tema é arquitetura de interiores. E aí nós vamos conversar com um especialista no assunto, que é Geraldo Machado, arquiteto parceiro nosso e que vem desenvolvendo vários trabalhos aqui na região metropolitana do Recife. E nós vamos conversar com o Geraldo sobre esse movimento da arquitetura, como é que ela tem se adaptado aos espaços, os apartamentos cada vez mais compactos, a essa família que vem diminuindo de tamanho, aos diversos formatos de família, as chegadas do pet, nos espaços urbanos. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E antes da gente começar com as perguntas, eu gostaria muito que Geraldo se apresentasse um pouco, falasse da história dele. Oi, gente. Nosso escritório faz projetos desde interiores como de arquitetura, então a gente está sempre nessa parceria com a Carrilho, com empreendimentos maravilhosos, né? E de fato a gente vai trazer essa conversa para dividir alguns assuntos super legais com vocês, né? Que de fato é uma necessidade cada vez maior de olhar para dentro de casa, então nada melhor do que esse bate-papo para a gente trocar essas ideias. Me diz uma coisa, há quanto tempo tu estás trabalhando com arquitetura? Vai fazer 10 anos ano que vem. E aí você vem dessa, assim, de uma escola mais autoral, né? De fugir um pouco do que o mercado pratica convencionalmente, mas também sempre ouvindo o cliente e entendendo o que cada cliente precisa para aplicar nos seus projetos algo que faça sentido com a realidade de cada um. E é nesse sentido que eu vou começar aqui o bate-papo da gente. A profissão do arquiteto de interiores, ela sempre foi associada muito a um mercado mais premium. Então, existia aquilo de, poxa, vai contratar um arquiteto para fazer o projeto. Era algo que ficava mais distante da realidade da maioria das pessoas. Até porque o imóvel também era uma realidade mais distante. Agora, com o aquecimento desse mercado imobiliário no segmento econômico, surgindo os apartamentos de 45 metros quadrados, 2 quartos, para atender essa família que tem entre 3 e 4 pessoas, os imóveis econômicos encaixados aí no Minha Casa Minha Vida faixa 3, faixa 4, tem surgido com muita força. Como é que isso tem impactado aí no teu trabalho, no trabalho dos arquitetos? Tu tem sentido essa demanda ou não? É ainda algo que só vem do mercado mais premium? Não, acredito que a arquitetura cada vez mais está saindo desse mito de arquitetura é só algo de luxo, caro, que contratar um arquiteto ou visualizar isso vai até, de certa forma, deixar mais caro e não, assim, cada vez mais a gente tem esse público dos apartamentos menores, das famílias menores. Então, assim, hoje, tanto para apartamentos menores, seja para investimento ou para famílias menores com uma renda que vá de 4 a 8 mil, então, esse olhar, esse cuidado para esses apartamentos e o cuidado de ter um arquiteto do lado tem aumentado, assim, significativamente. Eu te pergunto isso porque quando a gente entrega os nossos imóveis, a gente tem uma linha aqui que é a linha Urban, que oferta esse padrão de imóvel e atende a esse perfil de família, esse perfil de renda, esse perfil de consumo. Nós vemos que o que nós colocamos em exposição no decorado, na entrega do imóvel, a gente vê isso sendo realizado tão bem ou até melhor do que a gente colocou ali em exposição. Tudo com muito bom gosto, tudo com muita qualidade, os espaços muito bem pensados, coisa que só seria possível se existe algum profissional para assessorar nesse projeto. Então, ao passo que o arquiteto era visto como algo mais intangível, mais distante, para um segmento mais premium, os móveis planejados também eram vistos dessa forma. E o móvel planejado é uma peça muito importante na definição do projeto. A pergunta vai para você nesse sentido também. Os planejados também seguem essa linha ou não, ainda é algo distante? Os planejados seguem também essa linha. Acho que o mercado como um todo se adaptou à necessidade da vida, assim, né? Das famílias, principalmente com a pandemia, acho que as reformas de dentro de casa, né? O olhar para dentro de casa como lá e não só como um espaço para dormir, né? Então todo o mercado, desde planejados, arquitetura, tudo se voltou a ter esse olhar e se tornar mais acessível em todas as questões. E a gente como arquiteto, a gente não tá só naquela linha do, vou colocar tudo lindo, maravilhoso, pensar no mais caro. Não, a beleza ela vai estar nos detalhes e na
na funcionalidade do espaço. Então a gente está aqui para isso, é para olhar a função do espaço, o que o cliente precisa, o que cabe naquele espaço e tornar tudo funcional. No momento que as pessoas começaram a entender isso e começaram a buscar o arquiteto, não só para esses produtos de apartamentos maiores, mas também para os apartamentos menores, todo o mercado se adaptou junto. Então os planejados vieram assim, a marmoraria, os móveis soltos, tudo se adaptou a de fato atender a todo mundo. Ô Geraldo, até porque do ponto de vista do mercado, deixar de olhar para esse segmento que tem crescido tanto seria algo pouco estratégico. Sim, também, não é? Sem dúvida. Como é que tu enxerga o papel da internet aí nessa difusão do serviço do arquiteto? Tu acha que a internet e as redes sociais, elas aproximaram? Aproximaram. Hoje mesmo, uma cliente mandou, tu tem que fazer vídeo assim, sabe? Os clientes querem estar dentro do processo, sabe? Tem que se encantar mesmo. Antes era muito uma coisa como um pouco mais artística, assim, até levando algumas entrevistas que a gente vê de Niemeyer antigo, assim, era uma coisa muito... o cliente passava pro arquiteto, o arquiteto tinha aquela coisa mais afastada, de certa forma, assim, né? De criar tudo aquilo e entregar o projeto. E hoje o cliente, ele quer participar. E as redes sociais mostram o processo. A gente divide nas redes sociais aí da obra, a escolha dos móveis, de tecido. Então o cliente quer estar ali perto. Então isso aproxima muito e ao mesmo tempo também todo mundo vê que é possível, porque está olhando ali. Então o arquiteto deixou de ser aquela profissão que está distante de todos, né, e que entrega um produto para assim ter uma construção com várias mãos. Tem uma coparticipação, né? Esse 100%. processo do projeto, ele vai arquiteto e cliente junto, né? A família participando do processo. A minha visão como arquitetura, e eu acredito assim, que faz parte do encanto, pelo menos que eu escuto dos nossos clientes, é esse ouvir mesmo, de entender que o projeto ele não vai ser 100% o meu estilo como arquiteto. Aquela casa é a sua casa, é a casa do cliente que vai estar ali vivendo, que criou uma expectativa, que tem um investimento, um sonho, vontades. Então, assim, é realmente personalizar cada um. Então, se eu posso personalizar da melhor forma o apartamento de 100 metros quadrados, eu posso o de 20, o de 30, o de 40, da mesma forma. Uma outra coisa que eu gostaria de saber, você falou que os móveis planejados também vão nessa linha. O que é que fez com que essas indústrias de móveis planejados, que antes eram tão distantes da realidade de quem tinha um poder aquisitivo menor, pudessem ser hoje uma solução que faz parte do dia a dia nesse segmento econômico? Como é que a indústria do móvel planejado ela conseguiu ficar mais democrática e ser mais acessível? Eu acredito que muitas indústrias começaram a também vir para o Nordeste. Então, antes a gente tinha uma concentração muito voltada para o Sul, o que implica em prazo, em custos, mão de obra, enfim. Hoje a gente tem algumas indústrias vindo também para o Nordeste, algumas indústrias locais. Então, isso também ajudou nessa facilidade realmente de conseguir executar da melhor forma. Também, nesse quesito da personalização, o leque de personalizações também para viabilizar, mas de enxergar soluções que vão se encaixar no perfil do que o cliente quer investir naquele momento. Então, às vezes, assim, não é só ditar, é isso, vai ficar bonito e pronto. Não, lá no escritório a gente sempre conversa desde o início, quanto vocês pensam em investir. Então, a gente já propõe um projeto voltado, dentro, 100%. Né? O que é que eu tenho aqui disponível, as minhas necessidades são essas. Óbvio que os desejos, eles sempre vão ser maiores aí do que a capacidade ou a disposição da gente de investir. Normalmente acontece isso. Mas aí você vai dimensionando esse desejo, trazendo ele para mais próximo da realidade e entrega o produto que vai atender o que ele está querendo. Principalmente essa conversa desde o começo. Eu acho que às vezes algumas pessoas, tanto cliente como arquiteto, cria essa ideia de não falar sobre valores, né? Isso é uma coisa que eu tento ao máximo não fazer. Então, quando a gente conversa sobre a prioridade naquele momento, do quanto quer investir, a gente já cria o projeto pensando nisso. Um ripado que eu posso fazer numa pegada mais dinâmica, diminuir a quantidade de ripas, fazer um desenho legal, isso já vai baratear e vai trazer uma peça única. Ninguém vai ter aquele ripado com um desenho mais dinâmico, igual o seu. Entendi. Sabe? Então a gente leva pro lado da personalização, mas também com esse olhar de viabilizar mesmo. Então, nessa linha, para se criar um projeto funcional, bonito e acessível, qual é o caminho que você segue para poder fechar essa equação? A gente vai pensar, quando são os apartamentos menores, os planejados ainda são, apesar de ter diminuído também o valor, mas ainda é uma fatia alta a fatia mais pesada. Na reforma de interiores, ainda é. Na questão até da funcionalidade, algumas ferragens, gaveta, porta de giro ou porta basculante, cada uma tem um valor diferente, então às vezes a gente consegue substituir uma gaveta por uma porta. A gente analisa realmente essa necessidade e tudo isso vai diminuindo, sabe? E no final das contas é a soma disso tudo que vai fazer a diferença. Geraldo, eu estou comprando aqui um imóvel na planta, para você que está aí pensando ou está passando por esse momento, em que momento eu devo buscar um
arquiteto, devo começar a me programar para essa reforma que vai acontecer ali quando eu receber o imóvel? O projeto, a gente cria em torno de 2 meses, assim, para entregar o projeto 100%. Durante esses 2 meses vão ter várias entregas, né? A gente vai sentar e receber primeiro a planta, depois as imagens, depois os detalhamentos. Mas para a gente ter esse tempo de conversar, de trocar ideias, de receber os primeiros orçamentos e talvez mudar algo no projeto de acordo com o orçamento que receber de cada etapa. E tudo desenhado, a gente tem todos os orçamentos. Então, ó, eu sei que o montante vai ser esse. Vou ou não vou? O que eu posso mudar? Depois que fechar o projeto, esquece olhar o Pinterest, Esquece, Senão... 100%. TikTok, esquece Instagram, de olhar, né, esquece. Geraldo? Bloqueia aí no algoritmo, porque senão o projeto não anda, Não né? anda. Tudo no Instagram é É lindo, lindo, mas nem sempre na realidade aquilo funciona. ou é funcional. Ou é funcional, ou a gente tem mão de obra que consiga, ou realmente tem um custo que vai valer a pena para o investimento total. Então, assim, depois que tem as imagens, tudo lindo, bateu o martelo, Instagram, oculta a arquitetura por um tempinho. E espera, e curte o projeto. Ainda no segmento econômico, quais as tendências que tu tens observado nesses projetos de interiores para os imóveis compactos voltados para a família? Essa planta de 45 metros, o 2 quartos, qual é a tendência? O que é que você observa que é importante a gente ficar de olho? Eu acho que o principal, assim, é visualizar os espaços que podem ser integrados. Então, quando a gente tem essa ideia da cozinha se conectar com a sala se conectar com a varanda, às vezes a gente tem algumas plantas que não facilitam essas conexões. E eu acho que essa conexão desses 3 espaços é muito importante. E aí você deixa o espaço muito mais harmonioso, Com certeza. E o outro quesito, no caso, que é uma tendência, é de você conseguir trabalhar nos quartos um layout que funcione para quarto de hóspedes, de escritório, ou quarto e escritório também. Flexibilidade. Essa ideia do instagramável, digamos assim, entrou dentro de casa. É um termo até que eu não uso tanto. Com as reuniões online, até essa preocupação de ter um ambiente que o cenário atrás fosse agradável para a reunião começou a ter também. Mesmo, Geraldo. Eu achei massa nós falarmos sobre os projetos econômicos. Como tendência, você situou aí integração, não é isso? Essa versatilidade, né? E versatilidade. Um espaço com mais de uma função, né? Mais do que nos apartamentos maiores, nos apartamentos menores a gente precisa mesmo ter esse olhar da arquitetura de interiores. Apesar do espaço ser menor, eu acredito que exige ainda mais. Sem dúvida. Tanto exige da gente, como é importante ter esse olhar, porque você só vai ter aquele espaço realmente com uma funcionalidade bacana se ele for pensado. Aquela planta, ela é pensada antes, né? Às vezes as pessoas visualizam aquela planta ali na hora de adquirir o imóvel e acham que aquela planta tá ali só ilustrativa, mas não, ela surgiu pensando na funcionalidade. Existia um arquiteto antes daquela planta ser elaborada e o ideal é que exista depois também para tornar aquilo a sua realidade. Vamos sair um pouco do mercado econômico, continuar na linha dos compactos. Quando a gente fala desses estúdios, imóveis voltados para locação por temporada, o que é que muda na forma de projetar, Geraldo? Nesses casos dos imóveis de aluguel temporada, a gente volta também o olhar para o cuidado de vários clientes, né? Deixa de ser um cliente, então a gente deixa de pensar num único cenário, né? Quando a gente projeta um apartamento de moradia, eu vou pensar se tem criança, se não tem, se tem cachorro, se trabalha o dia todo, a gente vai pensar nisso. Quando a gente pensa no aluguel temporada, a gente tem que pensar em todos os cenários. Pode ser que vá uma pessoa à viagem, a trabalho, e ela precisa de um ponto de trabalho. Pode ser que seja só descanso, pode ser que leve um pet, uma criança. Então a gente tem que pensar em todos os cenários e principalmente no quesito do chamar a atenção, né? O apartamento, ele entra num catálogo, né? Então eu tô ali no Airbnb e aí a foto que me chama mais atenção é a que eu vou buscar. Então, às vezes acontece muito. Principalmente como arquiteto, eu olho detalhe, o banheiro, o revestimento, a cozinha, tudo. Então, assim, às vezes você tem mais de um apartamento no mesmo empreendimento com preços diferentes. Exatamente. Por que esse daqui é mais alugado do que o outro, né? Por quê? E aí é muito isso, esse apelo, digamos assim, estético de você olhar aquilo não só como uma residência. E aí eu não vou gastar tanto espaço com armário quanto eu gasto naquele imóvel de residência, também, porque é uma temporada mais curta. Temporada mais curta. Alguns cuidados que, por exemplo, até vou trabalhar a iluminação, quanto menos embutida, melhor, porque a iluminação embutida, a manutenção dela, eu vou ter que corta gesso, tenho mais custo, eu tenho que ter uma mão de obra mais especializada, enfim. O apartamento também de locação por temporada, é importante que ele consiga receber um número importante
importante de pessoas, né? Então, às vezes, se eu não tenho espaço para ter a cama de casal e mais outra cama, que eu tenho espaço para ter a cama de casal e um sofá-cama. Então, se eu consigo colocar 3 ou 4 pessoas no apartamento, cada um ali vai entrar com uma fatia menor do valor da diária daquele apartamento, acaba chamando mais atenção. Uma taxa também, né? Se você pega aquele espaço que é para 6 pessoas, mas só vai uma, é um valor. Se vão 6, o valor também aumenta, mesmo sendo o mesmo espaço. Então, assim, quando a gente consegue ofertar muitos lugares no único apartamento, a gente a já chance fez... de rentabilizar mais é maior também. Sem dúvida, a gente já fez apartamento de 50 e poucos metros para Airbnb que cabiam 9 pessoas. Então a gente consegue, de fato, pensar em todos os espaços também na rentabilidade. E também no caso da manutenção. Então a gente pensa muito nos itens que não são tão fáceis de quebrar, então a gente não vai usar tanto vidro, tanto espelho, vai ser uma coisa mais estratégica. Em relação à limpeza, painel ripado, que ele é mais fácil de juntar uma poeira, eu vou evitar, né, porque é uma limpeza mais rápida. Então às vezes acontece de sair uma pessoa, a limpeza vai entrar outra. Então se eu tiver que ter uma pessoa limpando entre cada ripa, eu perco tempo, entendeu? Ou então eu vou entregar um imóvel que não vai estar tão limpo, então posso ter uma avaliação menor. Então todos esses detalhes da manutenção. Facilitar a manutenção, check-in, check-out, né? Tudo. E aí nessa mesma linha, as indústrias de imóveis planejados também se adaptando a esse tipo de estrutura? Com certeza. Hoje já tem algumas empresas que se apresentam pra gente como especialistas em apartamento para flat, para aluguel, de temporada. Estão voltadas realmente a ter um prazo menor, entregar uma cartela de possibilidades um pouco mais enxuta para viabilizar. Até porque não dá para ser customizado demais, né? Porque, como você falou, vai atender a diferentes tipos de público. Se nós colocarmos algo que seja muito específico, pode ser que a gente gere uma demanda negativa naquele que está buscando o imóvel também. Quais são os cuidados que um proprietário de um imóvel desse tipo deve ter ao montar um projeto pensando em locação, na durabilidade, na praticidade, no apelo visual? Cita algumas coisas que é importante aí. Eu acho que o primeiro ponto é o apelo visual. Então, assim, o apartamento ele vai chamar a atenção, principalmente pela estética. Então, a imagem ela vai chamar a atenção. E aí, depois vem essa conquista do que você vai agregar naquela lista de itens que você consegue. São quantas pessoas? Eu consigo o máximo de pessoas. Eu tenho tais itens de utensílios domésticos. Pego logo na emoção e depois vou para a razão, exatamente. Do mesmo jeito, né? Chama a atenção no apelo visual, mas quando a gente vai para funcionalidade e praticidade, é o que você falou. Mobiliário que não abuse de vidro, para não ter manutenção mais difícil, para não quebrar mais fácil. Uma internet de alta velocidade, ali do lado da cabeceira, tomadas para carregar celular, favor, enfim, tomadas. Não é isso? E pensar realmente em todos os cenários. Às vezes a gente faz um empreendimento que é próximo da praia, que vai ser muito possível pegar alguma festividade. Então eu vou pensar até no espelho das pessoas que possivelmente vão se arrumar para aquela festa. Então, assim, você tem que pensar, é um estúdio que é no meio da cidade, então possivelmente vai ser uma coisa mais a trabalho. Então eu preciso ter um espaço de trabalho naquele estúdio. Então é realmente pensar nos cenários e não gastar espaço com um serviço, por exemplo, num estúdio, não gasta espaço colocando um tanque ou uma máquina de lavar, porque essas coisas você tem ou que ofertar no empreendimento lá embaixo, ou o próprio entorno vai ser capaz de resolver essa demanda, se necessário, né? Dependendo do espaço, do intervalo de tempo que a pessoa for ficar, talvez nem precise disso. Tendências mais fortes que você vê nesse tipo de projeto voltado à locação? Eu acho que as tendências mais fortes é, de fato, a otimização de espaço. Eu acho que é algo que encanta quando você oferta um espaço e na lista de itens que você oferta tem muitas coisas. É, de fato, pensar naquele espaço. O apartamento de aluguel temporada era muito pensando na viagem como um todo. E hoje, cada vez mais, tem a questão da viagem a trabalho. Muitas vezes a pessoa vai passar uma semana naquela cidade a trabalho, precisa fazer 1 ou 2 visitas, mas vai trabalhar curso, lá. Né, Geraldo? Vê como é importante tomar cuidado com essas coisas. Precisa atender a diversos públicos diferentes. Pode ser do final de semana, ou eu vou fazer uma especialização, vou ficar 3, 4 meses no local. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a cores, são coisas que você se preocupa nesse imóvel de locação? Também. Quais os cuidados que você tem? O cuidado, principalmente, é trazer o olhar de casa para dentro daquela experiência, né? Para não ficar muito impessoal. Porque, assim, antes a gente estava muito acostumado a um quarto de hotel que era prático, que lhe entregava e você ia dormir e ia viver a cidade, né? E não, o Airbnb, enfim, apartamentos de aluguel de temporada, eles podem sim ser, no caso de um curso de alguns meses, ser a casa daquela pessoa. Ou então, às vezes, ele está ali numa correria e ele precisa daquele momento para realmente respirar ali e se sentir em casa. Ele não tem aquele momento de se adaptar e se acostumar, nem sempre vai ter. Então, quando a gente traz tons mais quentes, o toque amadeirado, uma luz também que seja um pouco mais quente, que não seja aquela luz fria,
parece uma farmácia. Não, ela vai ser realmente uma luz que deixa mais calmo, que deixa tranquilo, que consegue focar no trabalho. Iluminação é muito importante. Iluminação é muito importante. Para foto de arquitetura, muitas vezes a gente tira foto com as luzes apagadas, apesar da gente pensar na iluminação, mas a maioria dos veículos de comunicação preferem os projetos com luz apagada. Então, assim, eu acho que é um dos meus passatempos. Quando eu tô na rua, em qualquer lugar, eu olho a iluminação. Por quê? E faz Porque, muita diferença, assim, faz né? muita diferença. E às vezes as pessoas reduzem muito a luz quente, fria e neutra, Então né? dá uma dica bem prática aí. Para dentro de casa e para o trabalho, aquela luz mais quente. Na categoria, assim, o número da lâmpada vai estar 3000 K, né? Que é a temperatura da A cor. luz mais quente é a mais amarela, Geraldo? É a mais amarela. Aí eu quero te perguntar, qual que é a diferença de tendência e modismo e o que nós, consumidores, precisamos observar para não investir em algo que vai envelhecer rápido ou sair de moda em tão pouco tempo? Eu acredito que o projeto, ele não deve seguir a tendência nem modismo, ele tem que seguir o que faz sentido pra gente. É claro que, quando a gente vai construindo, vão surgindo novas tecnologias, novos materiais que a gente começa a usar. Eu sou muito mais a favor da tendência do que do modismo. E qual é a diferença pra mim? A tendência é algo que realmente está sendo usado, mas eu acho que modismo é tudo aquilo que vem muito rápido e quando você se questiona, você pergunta assim, por quê? Faz algum sentido? Significa alguma coisa pra mim? Vai trazer alguma funcionalidade importante? Tem alguma razão de existir? Se não tiver muita razão de existir, esquece. Você corre um sério risco de estar entrando no modismo. E aí, reforma não é algo que é barato. Descartável, nem né? é Não barato. é descartável, não dá pra tu mete uma pastilha no lado. Hoje eu vejo que se usa, Sim. mas se usa Bem menos. Eu acho que a tendência, o nome já fala, né? Ele tende, então assim, ele lhe oferta. Ele, tenho aqui isso pra lhe oferecer. E aí você se questiona, faz sentido pra mim? E o sentido não precisa ser só funcional, não. Eu acho bonito, tem função, não tem. Mas é bonito pra mim? Então pronto. Para quem está escolhendo o imóvel, que dica você dá na hora de analisar a planta? Qual detalhe esse comprador precisa observar para garantir que esse espaço vai funcionar para o estilo de vida dele? A dica é principalmente olhar a planta do decorado, né? Porque ele vai ter um layout ali já apresentado. Aquele layout, ele precisa fazer sentido para você ou ser no caminho do que faz sentido. Primeiro, antes de tudo, qual é o meu dia a dia, o que eu preciso, elenca suas necessidades, o que você gosta, e aí olhar para aquela planta com esse olhar. E aí, se ela não tiver apresentada daquele jeito, se ela pode ser transformada nesse espaço, exatamente. E eu quero te perguntar sobre um mercado em grande expansão, que é esse universo pet, que a gente já vê nos empreendimentos, reflexo disso. Quais são as soluções que você cria para esse tipo de demanda? Chega para os projetos, Geraldo. Sem dúvida, a gente olha para tudo, assim, o piso, até para escolher o piso, às vezes é por conta do pet, né? Então, e aí vai para itens como tapete, estofado, nem se fala, né? Exatamente, a gente tem muitos itens. Ontem mesmo a gente estava fazendo uma medição de um novo projeto e um dos banheiros os clientes apresentaram, esse banheiro é dos pets. Geraldo, a gente tem uma dinâmica aqui no final de cada episódio, que é o seguinte, mitos e verdades. Bora lá pro primeiro. Tendência e modismo são a mesma coisa? Mito. Não são a mesma coisa, a tendência faz sentido, ele oferta algo, você se questiona e aquilo faz sentido para você. Modismo foi bombardeado de alguma forma, tá sendo muito repetido, você tá olhando e assim, se questione primeiro. Se faz sentido para você. Se fizer, o modismo naquele momento pode ser bacana, mas a tendência e modismo não são a mesma coisa. Arquiteto é só para projeto de luxo. Mito gigante, assim, isso não é uma verdade. Arquiteto tá aqui para pensar no todo, assim, a gente faz projeto comercial, arquitetura, urbanismo, não é uma verdade que a gente vai seguir só o apartamento de luxo, o empreendimento de luxo. Então, perfeito. Geraldo, eu quero te agradecer muito aqui por esse bate-papo, foi maravilhoso. Quero te pedir para deixar teu Instagram também, para que as pessoas possam acompanhar o teu trabalho. Eu sou fã, a construtora é cliente, né, de Geraldo, e muito obrigado, foi maravilhoso essa conversa. Meu Instagram é Geraldo Machado ARQ, as 3 primeiras letras de arquitetura, de arquiteto, e aí lá vocês vão acompanhar alguns projetos que a gente faz juntos aqui na Carrilho, todo esse processo, outros projetos também, dia a dia de obra. Se tá com teu arquiteto planejando tua reforma, eu te convido a seguir só depois, porque senão o coitado vai enlouquecer com tanta mudança para fazer um projeto. É verdade. Não façam isso com eles, mas se não tiver arquiteto, estamos aqui. Então, pessoal, muito obrigado e vamos em frente. Até o próximo episódio, né?